Boa noite a todos. Esse tema, insegurança alimentar, está sendo motivado exatamente pela situação atual, especialmente do nosso país e, no caso, especificamente da nossa região, em que nossas instituições têm sido procuradas com muita frequência por pais de família, pessoas que estão vivendo o drama do desemprego, pedindo alimentos para que possam, assim, saciar a necessidade básica de todo ser humano. Isso tem nos provocado a sensibilização em nossas instituições, mas nós gostaríamos também de repartir essas nossas reflexões com todos, porque assim como a canção muito bem apropriada, por sinal, para o tema, nos lembra que a gente não deve ser omisso, a gente não deve simplesmente considerar que a crise não chegou em nossa porta e, nesse caso, não vamos pensar se o nosso vizinho ou se alguém, um irmão qualquer da nossa comunidade, alguém próximo a nós, usando a linguagem de Jesus, pedindo que amemos o próximo, e especialmente o próximo, aquela pessoa que convive conosco. Allan Kardec, ele falava muito de que esse período da nossa história haveria uma virtude muito grande, que seria o desenvolvimento da inteligência, dos serviços de inteligência, como de fato se vê a ampliação tecnológica que ocorre celeremente. E ao mesmo tempo ele disse que o grande vício da nossa sociedade moderna seria a indiferença moral. Aquela coisa de você dizer assim, bom, é o outro que está sofrendo, então não me importa. Essa canção aqui, de Fábio Júnior, não é isso? Nos lembra, esse cantor, conhecidíssimo aqui no nosso país, principalmente, que nós deveremos lembrar o que Jesus disse há 2000 anos e não ficarmos omissos diante das necessidades. Nós também ficamos assim um pouco, digamos, tristes quando tivemos algumas reuniões do movimento espírita, onde alguns confrades criticavam as instituições que têm esse cuidado de fazer campanhas de acolher pessoas que estão com insegurança alimentar, oferecendo-lhes alguma palavra de orientação espiritual, mas também, ao lado dessa palavra, alimentos que são recolhidos e fornecidos através de cestas básicas. É lógico que nós não queríamos que isso acontecesse, mas nas discussões a que mencionamos, que nos deixou assim entristecidos, foi a afirmativa de que é um erro os centros espíritas fazerem campanha de coleta de alimentos para distribuir para as pessoas socialmente carentes, porque nesse caso nós estaríamos contribuindo para que essas pessoas ficassem acomodadas e, tendo o alimento garantido pelas doações, essas pessoas ficariam preguiçosas. E uma crítica muito direta, como se o próprio movimento espírita que faz esse tipo de serviço estaria sendo responsável por essas famílias se manterem nesse processo de miséria prolongada, como se fôssemos fazer assim, tira a comida e eles vão sair da miséria, eles vão fazer alguma coisa. Nós achamos isso triste porque é um julgamento que nós consideramos dos mais lamentáveis. É necessário que a gente faça como aqui em Brumado a gente vem fazendo, as instituições todas aqui em Brumado estão fazendo isso, visitam as famílias, procuram localizar realmente as suas dificuldades, constata a insegurança alimentar e, diante de um trabalho bem equilibrado e racional, não pensa duas vezes, mobiliza todo o possível para garantir a segurança alimentar nesse caso. Então, nós lamentamos que o movimento espírita ainda tenha esse tipo de comportamento. Me referi aqui à música que foi cantada agora há pouco,
lamentando que o próprio espírita, como foi dito, que quem tem mais consciência deveria estar muito mais sensibilizado. Então nos preocupa justamente essa indiferença moral. E nesse momento exato em que a recessão chegou a níveis insuportáveis do ponto de vista humano, a crise econômica e política simplesmente retirando os empregos da dignidade dos pais de família. É como disse o poeta Gonzaguinha em uma das suas canções, que o homem sem trabalho ele não tem honra. E o mundo está nos comovendo todos os dias. Pessoas que estavam empregadas estão com dificuldade tamanha e com muita vergonha, muito acanhadas, no desespero, na verdade. Porque são pessoas honestas que não vão fazer nada errado para adquirir o que é necessário, mínimo para a sobrevivência, que é o alimento. Aí recorre às instituições, sabem da história das nossas instituições, que tem esses programas há anos de tratar da segurança alimentar. E a gente tem feito o possível. Eu tenho conversado com companheiros, com amigos que são parceiros de muitos anos e redobrem mais ainda os seus desprendimentos, as suas doações, mandem alimentos para nossas instituições, que a gente está recebendo essas visitas, estamos procurando fazer entregas de uma forma, como o Evangelho nos orienta, de uma forma que não envergonhe aquela pessoa, que já está humilhada por si mesma pela situação em que se encontra. Então nós temos procurado fazer o atendimento de uma maneira extremamente discreta, para que não haja esse alvoroço da pessoa, além do seu problema sério, não ter o que comer dentro de casa, ainda ter que enfrentar essa humilhação de buscar o alimento. Então nós estamos fazendo esse alerta para que a gente acorde sobre isso e lamentar profundamente, e vamos orar muito pelos confrades espíritas que estão fazendo esse tipo de postura. O espiritismo é reconhecido internacionalmente exatamente porque nós somos aquelas pessoas que temos um nível de consciência tão alto em relação ao que Jesus ensinou. O Espiritismo trouxe de volta o cristianismo, a sua origem, aquilo que é de mais puro dentro do que Jesus nos colocou como proposta humana, como proposta de equilíbrio, de conquista de paz, de felicidade. E aí a pergunta é, como é que alguém que é consciente, como nós todos no Espiritismo somos conscientes, pode simplesmente dormir indiferente, sem se preocupar que tem alguém, tem famílias passando fome. Isso nos preocupa muito. Então nós fizemos questão de trazer esse tema para aqui, para a gente refletir e lembrar, inclusive, de situações, né, que vivemos em nosso país recentemente, falando dessa necessidade de cuidarmos, principalmente da alimentação. Porque como é que você pode querer que uma pessoa se eduque, como é que você queira que uma pessoa tenha um comportamento social equilibrado, se nem o mínimo da dignidade humana está tendo dentro de casa, que é o alimento? Sem o alimento a pessoa fica embrutecida, desculpa o termo. Como é que a gente vai querer posturas equilibradas e ao contrário, vamos ter desespero. A pessoa que passa fome, ela fica extremamente desesperada. Então a gente precisa reverter esse quadro, orar até por esses companheiros do movimento espírita que faz esse tipo de colocação em reuniões sérias do movimento espírita envolvendo várias instituições. Lamentamos muito que isso aconteça, mas aqui nós estamos colocando a nossa postura, porque felizmente aqui em Brumado a gente tem essa preocupação, todas as instituições elas se mobilizam. A gente gostaria de mobilizar, ter muito mais recursos para distribuir, para que a gente pudesse assim dormir tranquilo, sabendo que todos os nossos irmãos, pelo menos aqueles que estão próximos a nós, que estão ao nosso alcance, eles estão indo dormir sem problema de alimentação. Seria importante se a gente cuidasse disso e a gente se sensibilizasse. Então, eu estou aqui com alguns clipes que nós juntamos, lembrando, inclusive, uma fase que Betinho, né, quem não se lembra de Betinho, quando fez uma promoção maravilhosa, uma pessoa que não pode ficar esquecida, ele praticamente empurrou o governo, empurrou todos nós brasileiros para começarmos a nos mobilizar, fazendo campanhas maravilhosas humanitárias, e dentre elas, essa que cuida da segurança alimentar. Veio a campanha Natal Sem Fome, que mobilizou muita gente, e assim também acabou trazendo para o governante que veio a seguir, nessa época era Fernando Henrique, depois veio Lula, a mesma proposta de que teria como a principal missão justamente garantir que todo brasileiro, toda brasileira
tivesse as 3 refeições mínimas no dia asseguradas. Isso como meta, como missão. Nessa mesma ocasião, quando essas campanhas aconteciam, aqui em nossas reuniões de estudos, e inspirados pelos protetores, nós fizemos uma reflexão certa feita sobre essa transição planetária, que a gente fala tanto, da Terra saindo do mundo de provas e expiações e para se tornar um mundo de regeneração, onde o mal não vai predominar, onde a generosidade vai ser marcante. E aí nós fizemos uma pergunta a um dos nossos protetores espirituais sobre assim, como e quando a gente poderia perceber que esse momento realmente se configurou, já que estamos numa transição. Existem muitas dúvidas ainda sobre qual o período certo. Na verdade, já estamos no processo de transição, mas quisemos saber o seguinte: o que seria? Tem alguma marca, algum sinal, algum ponto psicossocial ou alguma coisa qualquer dentro da sociedade que possa definir que chegou esse momento? E a resposta que foi dada para nós foi o seguinte: quando uma das recomendações de Jesus sobre os irmãos pequeninos for completamente realizada, aquela que ele diz assim: quando eu estive com fome, me destes o que comer. E a conclusão dessa resposta foi assim: o dia em que ninguém nesse planeta, ninguém estiver passando fome, este é o sinal de que a regeneração do planeta se instalou. Essa foi a nossa reflexão da época. Logo em seguida, quando veio a posse de Lula no seu primeiro mandato, ele, no discurso de posse, falou exatamente que a sua missão era garantir 3 refeições para cada brasileiro e cada brasileiro. Então, trouxemos aqui clipes pequenos, fizemos uma montagem para a nossa reflexão, e também trouxemos 2 clipes que nós trabalhamos com as nossas crianças aqui no Educandário Esperança, procurando fazer com que eles, desde agora, como alunos que estão entrando na fase escolar, já comecem a pensar sobre a responsabilidade social, para que eles pensem no planeta, que eles possam mudar esse planeta e quando forem adultos, eles trabalhem, se sensibilizem, para não deixar que essa realidade triste aconteça. E a gente gostaria de incomodar todo mundo, para que ninguém vá dormir feliz, até de barriga cheia, desculpa a expressão assim mais popular, sem nos lembrarmos que tem gente passando fome. Vamos nos alertar para isso. São irmãos nossos, são pessoas da nossa comunidade. Lógico que a gente não tem como resolver o problema da humanidade inteira, do planeta Terra, mas com certeza aqui na nossa cidade, debaixo do nosso nariz, nós podemos fazer algo mais. E é isso que nós gostaríamos de mobilizar. Nós vamos ver inclusive agora um vídeo de Betinho, lembrando que mesmo que você se sinta, mas é muita carência para pouco recurso, a impotência nossa é muito grande diante de tanta necessidade, não importa. Nós estamos querendo assim que cada um se sensibilize de fazer a sua parte. Doe pelo menos 1 quilo de um alimento, ou meio quilo, faça alguma coisa. Não fique indiferente, é só isso que a gente está pedindo. Então, buscando a inspiração em Betinho, que mobilizou grandemente na década de 80 e de 90 o nosso país para essa realidade triste da insegurança alimentar, botamos aqui ele de volta num momento onde ele vai falar, vai contar uma história, lembrando dessa necessidade de a gente fazer a nossa parte. Em seguida, nós vamos ver justamente aquele dia especial em que Lula tomou posse e o que ele disse ali sobre isso. Naquele momento extraordinário do país, de muita esperança, onde todos nós estávamos realmente empolgados de que a gente ia fazer um Brasil diferente. Vamos ver o que ele disse como compromisso, como missão de vida. E aí vamos passar 2 clipes mais suaves que foram trabalhados por nossas crianças, mas que servem também para os adultos. Há muito tempo atrás, uma floresta cheia de árvores, pássaros e flores começou a pegar fogo.
Os animais corriam tratando de salvar sua própria pele. Foi aí que um leão parou ao ver que um beija-flor pegava a água do rio, jogava no fogo e voltava para o rio. Ah, beija-flor, você acha que sozinho vai apagar esse fogaréu todo? Disse o leão. E o beija-flor respondeu: sei que não posso apagar esse fogo sozinho. Estou apenas fazendo a minha parte. Nós temos condições de mudar o país, mas é preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Ela não vai cair do céu, ela não vai ser feita pelos outros para nós, ela vai ser feita de nós para os outros. Isso é para mim uma convicção muito profunda. Quer dizer, se a nossa geração, se nós que estamos vivos ainda, decidirmos mudar o país, nós vamos acabar com a fome, com a miséria, e nós vamos fazer um país democrático. Eu tenho absoluta convicção disso. Tem só um se, e o se é você. Quer dizer, se você decidir fazer isso acontecer. Enquanto houver um irmão brasileiro ou uma irmã brasileira passando fome, teremos motivos de sobra para nos cobrir de vergonha. Por isso, defini, entre as prioridades de meu governo, o Programa de Segurança Alimentar, que leva o nome de Fome Zero. Como disse em meu primeiro pronunciamento após a eleição, se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Vejamos que isso que nós estamos falando aqui de acabar com a miséria e a fome faz parte do programa oficial do nosso país, seja quem for o governante. Mas como disse Betinho, isso depende de cada um. Independentemente se o governo vai fazer a sua parte ou não, mas nós podemos fazer a nossa. E o termo que Lula usou ali é o termo que está batendo em mim, por exemplo, na minha consciência. A vergonha de não conseguirmos fazer uma coisa que parece tão simples, que é observar se tem pessoas passando fome ao nosso redor e correr para repartir o pão. Nós que estamos gritando por compreensão, por amor, por respeito, por cidadania, por democracia, como a gente pode querer coisas maiores, conquistas mais nobres, se o mínimo do mínimo é não deixar nenhum irmão passar fome, nós não estamos conseguindo fazer. E sobre o amor, que já nos tocou a alma, já nos tocou o coração, Allan Kardec fez uma expressão se tornar uma realidade de todo aquele que se diga espírita, ao pronunciar: a caridade é a alma do espiritismo. E quando nós vamos estudar fervorosamente o que seja a caridade, nós vamos perceber que a mais simples das caridades, que nem é considerada ainda uma caridade propriamente, é de dar esmolas, de dar um quilo de feijão, um pedaço de pão para alguém. Isso não pode nem ser chamado de virtude, seria que ser uma obrigação natural. Quando se vai estudar com mais amplitude a dimensão da caridade cristã, nós vamos ver que ela vai nos remeter à necessidade de sermos generosos com todas as pessoas, sem discriminações, sem partidarismos,
sem exclusivismo, sem discriminações de qualquer sorte, sem qualquer preconceito. Em se tratando então de alimento, não importa quem seja, pode ser o pior dos homens, a pior mulher, tem direito à alimentação. A alimentação não pode ser usada para punir, castigar. O Espiritismo reflete com muito realismo sobre as convulsões sociais e reconhece que aquelas pessoas que vão passar por essa extrema dificuldade de miséria e de fome, certamente, como foi dito aqui na canção, elas estão colhendo o que plantaram. Nós temos que reconhecer isso, nós não somos iludidos. São pessoas que provavelmente foram indiferentes. Quando tinham a oportunidade de fazer alguma coisa, não fizeram. Tinham os recursos e não os colocaram devidamente. Inclusive governantes, pessoas que têm o poder na mão de decisão e que desviam, não fazem isso, eles vão sofrer as consequências disso. E qualquer um de nós também poderemos estar numa encarnação privados de muitas coisas, porque nós também estamos assistindo a tudo, como se aquilo não nos dissesse respeito algum. Não sou eu, não é minha família, então não importa. Essa indiferença é um vício terrível e terá consequências, não duvidemos disso. Na época do Natal, quando o Betinho estimulou o Natal sem fome, porque a gente percebe que no dia do aniversário de Jesus, no Natal, é o dia que todo mundo come tudo que tem direito naquela ceia de Natal. Todo mundo se prepara para se esbaldar naquela ceia, que tem comida que fica até pro resto da semana. Então, ele começou a falar por aí. E as pessoas que não têm mesa farta, pelo menos no Natal? Então começou por um dia aquela campanha, pelo menos um dia de Natal, vamos começar por aí. Vamos cuidar para que ninguém passe fome no Natal. Isso sensibilizou muita gente e aí está o depoimento do ex-presidente Lula. Claro, cristalino, comovido exatamente por aquela onda, por aquela ideia que chegou adiante. Como o Betinho já disse numa entrevista, que nós precisamos inclusive nos empurrar e empurrar o governo para fazer as coisas, senão não faz. E ele estava sensível, estava num bom momento, sem dúvida alguma, falou aquilo, e não poderia dormir sabendo que tem alguém passando fome nesse país. Falou inclusive da vergonha que se sente, que se deve sentir por essa razão. E falou da tentativa de criar o programa Fome Zero. Mas as coisas aconteceram, não estamos aqui para falar de política nem para julgar ninguém, mas hoje o que nós estamos vivendo é isso aí. A fome cresceu assustadoramente no país. Mesmo que essas pessoas possam estar sofrendo as consequências, mas o Espiritismo nos ensina que, mesmo que uma pessoa esteja sofrendo na pele o que fez outro sofrer, mas a caridade é muito mais bonita justamente porque você sabe que aquela pessoa está passando por aquela dificuldade, porque ela plantou. Mas não fique indiferente. Ajude a pessoa a carregar a sua cruz. Mesmo sendo uma expiação, atenuar a dor, atenuar a fome, é uma grande demonstração de benevolência. E não foi à toa que Jesus falou exatamente isso. Quem quiser estar comigo, quando eu partir, dê comida a quem tem fome, dê água a quem tem sede. Se alguém estiver nu, dê-lhe roupa. Se alguém estiver sem agasalho, agasalho. Se alguém estiver sem teto, lhe dê abrigo. E se alguém estiver preso ou doente, vá visitá-lo. É assim que Jesus gostaria de ser relembrado por aqueles que admiram a sua mensagem. Nós que nos sensibilizamos às lágrimas com a bela mensagem que ele nos deixou. A religião, a ciência, a filosofia que ele estabeleceu para a humanidade como a única verdade que pode nos levar à felicidade real é a prática do bem no exercício do amor. Não tem outra coisa. Ele foi enfático em dizer que em todas as épocas e para todos os profetas a mensagem é esta. É uma verdade, por ser uma verdade, ela é imutável. É o que Deus pediu que ele nos ensinasse.
Então, nesse momento, 2000 anos depois, com a doutrina espírita já agora completando 160 anos, relembrando-nos tudo que Jesus disse, não é possível que aceitemos a indiferença como um vício que não deve ser tratado. E devemos descruzar os braços e fazer alguma coisa. Como o Betinho muito bem lembrou aquela história, se a gente não pode fazer muita coisa, mas o mínimo que seja. Nesse caso, uma coisa mais linda a se fazer, dentro da caridade material mais simples, que é repartir o pão. E ficarmos incomodados, sim, quando formos dormir, lembrando que tem gente ao nosso lado passando fome. Vamos ser mais sensíveis. É isso que a gente tenta, nesse momento, pelo menos aqui no nosso reduto, no nosso ambiente de ação, onde a gente tem condições de enxergar, de chegar também a ter o próximo, como Jesus sempre gostava de dizer, o próximo, ame o próximo. E o próximo é simplesmente aquela pessoa que está caminhando conosco no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo lugar. Temos que olhar com mais sensibilidade, com mais humanidade para as pessoas que estão ao nosso lado. Zelar com muito mais amor a quem nos ama, a quem divide conosco os momentos de provação, os momentos de expiação. E assim a gente não vai deixar que esse vício da indiferença tome conta de nossas almas. Para concluir, nós vamos colocar agora os 2 clipezinhos que foram trabalhados aqui com as nossas crianças, com a musiquinha básica aí do sertão brasileiro, essa linguagem bem popular, e em seguida um outro clipe já lembrando de uma coisa que parece que fica pior, é que a gente que tem alguma coisa, que tem um salário, que tem como sobreviver, tem uma casa, tem agasalho, tem uma família, tem alimento, e que a gente ainda assim fica queixando da vida, achando que está nos faltando alguma coisa, sem nos atermos que tem gente que está passando por coisas muito piores, e assim não justifica a gente que tem um mínimo para a dignidade da sobrevivência, e vamos abrir a boca para fazermos reclamações. Inclusive aqui já foi colocado, alguém nos deu aqui uma receita para a gente parar de reclamar da vida, tentando ficar pelo menos, foi 21 dias, quem foi que falou isso? Quem foi essa receita? Quem foi a Eliana Pinheiro? Não é, Eliana? É um 21 dias treinando ficar sem reclamar da vida, né? E a gente também coloca essa reflexão de forma simples aqui, mas tudo tem que ser simples mesmo, porque quando é simples eu acredito que marca mais, registra mais. E simplesmente o que a gente não pode aceitar é ver os nossos irmãos de jornada passando fome e a gente não tomar conhecimento disso e fazendo alguma coisa. Não é permitido que façamos campanha nas reuniões ordinárias, são reuniões de divulgação de ideias, mas aqui estamos pedindo mesmo às pessoas, aos companheiros, às pessoas que são parceiras nossas, que se tiverem recursos, repasse alimentos para a gente, e nós estamos fazendo todos os dias socorro às pessoas que estão nos pedindo ajuda. E não sei por quanto tempo elas vão ficar desempregadas. Deu uma cesta básica hoje, já deu essa básica, sim, mas e a semana que vem? E o mês que vem? Como é que vai ficar? Quando é que vai terminar essa crise? Quando é que vai chegar o novo emprego? Então isso deve nos tocar e deve nos fazer repensar com muita gravidade, para que a gente não fique no rol dos omissos ou daqueles que lamentavelmente estão no vício da indiferença moral em relação à dor e à dificuldade do outro. Então vamos aqui aos clipes, e aí está encerrada a nossa participação. E muito obrigado a todos pela respeitosa atenção. Deus, não me abandone nessa hora, por favor. Cuide de mim, me traga paz, devolva o amor. Não deixe o ódio invadir meu coração. Deus, eu encontrei uma ladeira pra subir. Sem sua ajuda eu tenho medo de cair.
e o Senhor pode segurar na minha mão. Não quero mais sofrer assim. Peço que Deus olhe por mim. Deus, lhe peço forças para poder continuar. Um só amigo não chegou para me ajudar. Então lhe peço que me mostre uma saída. Deus, o meu desgosto alimentou meu sentimento. Não tenho paz pra ser feliz um só momento. Eu sou mais um que se perdeu caçando a vida. Não quero mais sofrer assim. Peço que Deus olhe por mim. Deus, a minha vida deve se reconstruir. Ande comigo para que eu possa prosseguir. Quem não tem Deus para caminhar não tem ninguém. Mas eu não abro mão da minha fé, não vou sozinho. Quem sabe um dia encontre Deus no meu caminho, pra lhe dizer: Deus, eu venci, tá tudo bem.